Olá, muito bem, bem-vindos. Mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Viticultura e Enologia. E o tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre terroirs. É uma palavra que a gente ouve muito nesse mundo vitinológico, né? Tudo tudo começa com os terroirs. Então, conhecer não só o conceito, mas o que os terroirs trabalham e os diferentes terroirs do mundo, e porque cada vez mais é uma palavra que vem sendo trabalhada, né, com um conceito aprofundado justamente pela complexidade que ela traz. Quando a gente fala de terroir, a gente está falando não só do vinhedo propriamente dito, mas de uma série de outros fatores e conceitos que contribuem e que interferem lá no final, né, no meu produto final, que é o vinho. Por isso a importância da gente conhecer esses termos, o conceito que está, né, imbuído nesses termos e compreender o contexto, justamente para entender melhor do que se trata, né? Não só os terroirs, mas o quanto também eles influenciam, né, a condução, né, o entendimento do terroir, o tanto que é importante e influencia no nosso produto final. Então vamos lá? Vamos começar trazendo, primeiro de tudo, o conceito, né, do nosso órgão regulador, aí, o órgão mundial que regula, né, a viticultura e a enologia, quando a gente fala de técnicas, de ferramentas, de estudos, experimentos, né, que trabalha a parte acadêmica, mas também a parte técnica da viticultura e da enologia, que é a OIV, ou a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. E como ela conceitua o termo terroir? Bom, o conceito que remete a um espaço no qual está se desenvolvendo um conhecimento coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico e as práticas enológicas aplicadas, proporcionando características distintas aos produtos originários deste espaço. Até pouco tempo atrás, mais ou menos no ano 2000 ali, a OIV não havia definido o que era terroir. O conceito de terroir era algo muito evasivo, não se tinha consistentemente, né, o significado e aplicação do que era esse termo, mas com o passar do tempo, com a evolução da viticultura e da enologia, se conseguiu definir exatamente o que é a palavra. Porém, não é um conceito que é imutável, significa isso e está ali, né? Paralisado, estático, não. É um conceito que ele também se altera, ele também evolui justamente de acordo com a evolução do que é a viticultura e do que é a enologia. Então, ele não é estático, é algo que está sempre em crescimento, em evolução. Então, vamos lá. E pela etimologia da palavra, né, terroir, quando ouviu-se pela primeira vez o uso da palavra, foi lá em 2229, faz bastante tempo, sendo uma modificação linguística de formas antigas. Então, terroir, terroir, com origem no latim popular território. Então, era espaço, era solo, era território mesmo, se referia a algo muito objetivo. Não tínhamos esse conceito amplo e dinâmico que a gente tem hoje. Era uma palavra que tinha na etimologia justamente essa coisa de território e de solo, que agora a gente vai ver na próxima definição. A palavra se originou de terre, que é radical francês também encontrado em termos como terre, que é terra e solo, terrain, que é terreno, e terrasse, que é terraço. Então, seu conceito, de forma mais ampla, traz uma ligação entre fatores como a terra e o espaço agronômico, que engloba a produção do vinho. Né? Então, esse conceito já é um pouco mais abrangente que aquele anterior. Então, lá no seu princípio, ela surgiu com essa etimologia relacionada principalmente a território. E depois, né, isso é da origem latina.
Mas, quando a gente fala da origem francesa, aí a gente relaciona a palavra exatamente ao conceito de solo, né, de terra. E levando em consideração, ó, né, o espaço tanto agronômico, a terra, e a gente vê que depois também os fatores humanos, né? Então, o trabalho de quem está envolvido com a produção, o cultivo da uva e a produção do vinho, também está contido no que é esse conceito de terroir. O termo terroir ganhou conotação positiva nos últimos 60 anos, porque até antes desses 60 anos era considerado simplesmente o território, o solo, né? Não tinha esse conceito tão aprofundado. Então, a valorização da delimitação dos vinhedos nas denominações de origem na França é que vieram a balizar os critérios associados à qualidade de um vinho, incluindo solo, variedade, clima, relevo e tantos outros fatores. Então, o terroir ele é revelado no vinho pelo homem, pelo saber fazer local. Através dos vinhos, ele se opõe a tudo que é uniformização, padronização, estandardização e é convergente ao natural, ao que tem origem, ao que é original, ao típico, ao que tem caráter distintivo e ao que é característico. Essa é uma definição de Jorge Tonieto, ele é um pesquisador da EPAGRE, e ele escreveu um artigo sobre terroir há bastante tempo atrás, e ele definiu dessa forma o que é terroir. Então, o que mais me chama a atenção é justamente quando ele fala, ó, é pelo saber fazer local. Por isso que quando fala que a valorização da delimitação dos vinhedos nas denominações de origem. Então, se começou a pensar em terroir como algo mais amplo, mais complexo, mais completo, quando começou-se a pensar em denominações de origem. Um pouquinho mais adiante na aula, mais lá para o final, vamos entender o que é uma denominação de origem, uma indicação de procedência. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa indicação de procedência dos vinhos de altitude. Então, não tem como desvincular a palavra terroir da indicação geográfica, ou seja, uma denominação de origem ou uma indicação de procedência. Independentemente disso, não dá para pensar em entender uma região, um espaço, um vinhedo, sem definir o que é terroir de uma forma muito mais ampla. Porque quando eu falo em uma indicação de procedência, eu levo em consideração não só o território, a região, né, da qual eu estou tentando conseguir essa certificação, mas eu falo também da influência dos fatores que estão ali, clima, solo, relevo, altitude, e também da intervenção humana, do quanto o trabalho do enólogo, do viticultor, do cantineiro, e do técnico, do agrônomo, ele influencia e determina o produto final. Então, eu achei muito interessante quando o Jorge Tonieto ele traz essa definição tão mais completa, digamos assim. E é interessante justamente aqui, ó, né? O terroir ele é revelado no vinho. É o vinho que me traz o conceito de terroir. É o vinho que tem essa complexidade tamanha que reflete o que eu tenho lá no meu terroir e todas as influências que esse produto sofreu durante todo o seu processo, desde lá do campo até chegar na nossa taça. Então, é pelo saber fazer local e através dos vinhos que se opõe a tudo que é uniforme, padrão, standard. Ele busca justamente esse caráter distintivo ao que lhe é característico, né? Então, é a interpretação, eu gosto muito de usar esse conceito. O terroir, ele é também a interpretação de um vinho. Então, à medida que eu degusto aquele vinho, eu interpreto o que aquele vinho está me dizendo. E nessa interpretação, eu compreendo o que é terroir também. É algo bem profundo, né? Quando a gente começa. Existem definições mais objetivas, tá? Que olham mais para o lado técnico da coisa, mas também existe essa versão um pouco mais
eu não diria nem, talvez um pouco mais romântica, mas que efetivamente ela tem consistência, porque não tem como a gente desvencilhar, como eu comentei com vocês, o que é um terroir, o que é a tradição que está sendo expressa ali. Então, eu tenho um solo que é aquele solo, eu tenho um clima que é aquele clima, eu vou decidir o manejo, né, de acordo com o que eu desejo para o meu produto final, mas eu também não consigo me desvincular do que é tradição, do que é cultura, do que é história, do que é identidade. Se olharmos para o Rio Grande do Sul, por exemplo, e pegarmos a maioria das vinícolas, principalmente as que ainda são familiares, não as grandes empresas, né, que já se transformaram em algo mais industrial mesmo. Mas se pegarmos a grande maioria das vinícolas lá, que são vinícolas menores e familiares, e você escutar a história quando eles contam, desde o início, é fácil compreender, né? Que dentro daquela garrafa eu tenho muito além do que simplesmente uma uva que foi transformada em vinho. E aqui também, né, em Santa Catarina, alguns produtores também trazem essa história, né? Temos vários produtores que trabalham dentro de uma identidade mesmo. Eles trouxeram para a vinícola uma identidade, uma história, às vezes uma história familiar, às vezes uma história de descendentes, às vezes, né, cada um com a sua história, mas eles trouxeram para o vinho o que é essa história. Então isso também influencia, né, naquela garrafa que eu estou tomando. E olhando então de uma forma mais gráfica, né, para deixar menos romântica a definição e mais concreta, mais objetiva e mais palpável, temos esses grupos de elementos que formam o conjunto do que é um terroir. Então, dentro do elemento, quando eu falo de solo, por exemplo, eu tenho topografia, geologia, pedologia, né? Quando eu falo da relação com o clima, a drenagem, o clima e o microclima dentro do vinhedo. A intervenção humana, a definição de castas, o manejo que eu defino, que eu determino, né? Tudo isso também é um conjunto de fatores que vai influenciar na definição do termo. E o outro conjunto que é justamente esse que eu comentei há pouco com vocês, é a cultura, é a história, a tradição, é a identidade. Tudo isso está relacionado ao que eu tenho do produto final, ao que compõe o meu terroir. Bom, é o conhecimento coletivo das interações entre os elementos essenciais no processo da elaboração do vinho. Então, olha quantos conceitos que englobam diferentes coisas, né? Mas todos os conceitos trazem de forma mais completa essas interações, né? Que eu tenho tanto as interações que são fora as humanas, né? O clima, o solo, o relevo, a escolha da variedade, o estudo, né, do que eu tenho relacionado ao solo, ao tipo de variedade que eu quero cultivar, ao tipo de vinho que eu quero elaborar. Então, é esse conhecimento coletivo de todos os elementos que estão interagindo no processo como um todo. Então, eu tenho uma visão global de todas as interferências, de todos os elementos que interagem para a construção daquele produto, a construção daquele vinho, levando em consideração todos os elementos do terroir. Então, todos os fatores que caracterizam a tipicidade, outra palavra que está muito conectada à definição de terroir, e a identidade local e do produto final, que é sempre o vinho. E aí aqui mais um desenho gráfico, né? Mais uma ilustração para realmente fazer com que consigamos memorizar, né, o que é o terroir. Então aqui na taça eu vou ter exatamente, né, tudo que eu pego do solo, né, o tipo de solo, a idade do solo, as características, né, se é argiloso, arenoso, se é rochoso, se é um solo antigo, se é um solo jovem, né, tudo isso vai influenciar de alguma forma lá na minha planta. Então, a altitude,
né? O clima, a orientação, né? Lembra que é importante, quando a gente vai decidir, né, pela implantação de um vinhedo, é muito importante que a gente tenha essa noção, né, da orientação que a gente vai dar para o nosso vinhedo. Isso também vai influenciar, isso também é uma decisão, isso também entra na definição de terroir. Então, o clima frio, quente, vento, tem umidade, né, o tipo de solo, rocha e minerais, a densidade. Então, o terreno, ele é norte e sul, qual que é a altitude? E a tradição, né, como é elaborado esse vinho, quais são as técnicas utilizadas, né? É inovação, ousadia? Não, é tradição, é identidade, é o que se faz há 100, 200 anos daquela mesma forma. Então, essas vertentes, elas também interferem no vinho. E, de certa forma, interferindo no vinho, vão compor o terroir, né? Então, é um termo que estará em constante movimento, assim como a vitivinicultura mundial está. Outra definição de Tonieto, justamente isso. Não é, como eu comentei com vocês, algo estático. Eu digo, isso é terroir e eu concretizo objetivamente o que é terroir. Não, né? Provavelmente, daqui a um tempo, assim como até 60 anos atrás, terroir era solo, simplesmente era uma palavra em francês que significava solo. E aí, com as indicações as indicações geográficas, né, denominações de origem, buscou-se então, né, entender melhor o que era o processo, né, e quais fatores que interferiam nesse processo. E aí conseguiu-se compreender que terroir não é somente o solo. Tanto que conforme os estudos foram acontecendo e a definição ela foi ficando mais complexa e mais completa, percebeu-se que as demais línguas não conseguiam ter uma palavra para se traduzir terroir. E ficou terroir. O mundo inteiro usa terroir, né? Nenhum país traduz o que é o conceito de terroir, justamente porque, ainda que se busque uma palavra que possa traduzir tudo o que significa um terroir, os demais idiomas não possuem essa palavra. Então, é terroir. E a importância do terroir, né? Qual é a importância? Eu preciso entender o que é, preciso compreender o conceito e a importância, né? Qual é o percentual de importância, né, que um terroir tem lá no vinho, no produto final? Alguns autores trazem na literatura que é justamente isso aqui, ó. O terroir é o DNA do vinho. É o DNA do vinho. Então, imagina, a espinha dorsal, é tudo aquilo que eu interpreto do vinho está relacionado ao que é terroir, a definição de terroir. E aí, terroir é definido de acordo com cada região, com cada espaço, com cada contexto, né? Então, atualmente, o terroir desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de um vinho, já que é comum que bebidas de um mesmo tipo de uva sejam bastante diferentes, a depender da região onde foram produzidos, né? Então, se eu pego um Sauvignon Blanc da Serra Catarinense, um Sauvignon Blanc da Serra Gaúcha, um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, um Sauvignon Blanc da Austrália, um Sauvignon Blanc do Vale do Loire, eu vou ter cinco Sauvignons Blancs diferentes, a partir de uma mesma variedade, que tem um comportamento genético que é seu, e que ela vai, de alguma forma, expressar esse comportamento em cada terroir, mas eu tenho todos os demais fatores que vão influenciar diretamente no desenvolvimento dessa variedade. E essa influência ela vai ser refletida depois lá no vinho. E cada vinho, cada região vai ter uma tipicidade, né, de acordo com o manejo que foi dado, de acordo com o solo, de acordo com o clima. Tanto que quando se buscam informações sobre a Sauvignon Blanc, no Google mesmo, não só na literatura, mas também no Google, ali uma busca rápida, sempre vai ter esse termo, é a tipicidade da variedade e a adaptabilidade que ela tem, falando da Sauvignon Blanc. Então, é muito fácil
entre aspas, tá, gente? Não é dizendo que é tão fácil assim, mas é muito fácil para a variedade, no caso do Sauvignon Blanc, absorver o que o terroir lhe entrega, porque ela tem essa facilidade de se adaptar a diferentes terroirs. E é por isso que temos, né, tantas regiões, tantos países no mundo que conseguem elaborar um Sauvignon Blanc reconhecível, que liga aquele vinho àquela região. Então, se a gente conhecer um pouquinho de Sauvignon Blanc, já tiver tomado alguns, ou um Sauvignon Blanc lá da Nova Zelândia, por exemplo, é muito provável que eu consiga reconhecer quando eu tomar novamente um vinho da Nova Zelândia de Sauvignon Blanc. Quando eu conheço e tenho alguma intimidade com o Sauvignon Blanc da Serra Catarinense, ou o Sauvignon Blanc lá da região de Sancerre e Pouilly-Fumé, lá na França, que são, né, os Sauvignons Blancs mais conhecidos no mundo e são muito peculiares, muito peculiares. Se eu conhecer e já tiver tomado, se eu for repetir, tomar novamente um vinho daquela região, eu tenho muitas chances de reconhecer, porque são características que pontuam exatamente o perfil e a tipicidade daquela variedade, né, de acordo com aquela região. Então, eu posso, de acordo com o olfato e o paladar, numa análise sensorial, dizer se é de uma região fria, de uma região quente, porque determinadas características vão me guiando para chegar a alguma conclusão. Então, é muito interessante. E não é só Sauvignon Blanc, claro, eu estou citando o exemplo porque é uma variedade que é muito próxima, né? Muito conhecida, muito próxima aqui da nossa realidade da Serra Catarinense. E eu vou falar um pouquinho dela no decorrer da aula, para ficar mais palpável, né? Para a gente entender melhor quando se fala de DNA do vinho, né? Que o terroir é o DNA do vinho. Bom, além disso, o terroir também influencia na presença do rótulo no mercado, né? Fato. Na França, por exemplo, as garrafas são rotuladas com os nomes das vinícolas e não, né, de onde se tem o vinhedo. Porque lá na França existem centenas de denominações de origem e para que eu tenha um selo, uma certificação de uma denominação de origem, eu preciso ter o meu vinhedo e vinificar aquelas uvas na mesma propriedade. Então, né, locais de proveniências da uva. Então, região de, né, Bordeaux, Pouilly-Fumé, Sancerre, lá na Austrália, né? Sempre, se bem que não, o Velho Mundo coloca, né? Velho Mundo coloca a região. O Novo Mundo, ao contrário, coloca a variedade. Até tá escrito, né? Vinícola tal, e diz ali, geralmente no contrarótulo, a região. Mas que coloca somente o nome da região, né? Da localidade, o Velho Mundo usa muito mais isso. Então, se eu não sei que o Pouilly-Fumé e Sancerre são conhecidas mundialmente por conta da Sauvignon Blanc, eu olhando para o rótulo, lendo o rótulo, eu não vou saber que aquele vinho é de Sauvignon Blanc, porque eles não usam a variedade. É algo meio recente nessa coisa de adotar, usar a variedade. E foi o Novo Mundo que lançou. Os Estados Unidos lançaram essa estratégia num primeiro momento como marketing mesmo, para fazer com que as pessoas se interessassem pelos vinhos, né? Porque a competição com os vinhos do Velho Mundo era bem acirrada, então eles não conseguiam avançar no mercado de consumo, então começaram a pensar em estratégias, e essa foi uma estratégia utilizada e que funcionou muito, né? Porque daí as pessoas começaram a perceber, nossa, mas aqui tem o nome da variedade, então eu estou tomando um Cabernet Sauvignon, estou tomando uma Malbec, não estou tomando Bordeaux, não estou tomando Borgonha, né? Não estou tomando um Pouilly-Fumé. Então, é a diferença, né? Que também se tem em relação a falar em relação de, né, rótulo de mercado, ali no mercado. Alguns produtores de regiões que definem regras mais rígidas de cultivo e elaboração geralmente se empenham mais para preservar as características de seus vinhos.
né? Então, existe aquela preocupação de manter aquela qualidade e de manter aquelas peculiaridades que fazem com que aquele vinho seja reconhecido. E quando a pessoa, o degustador, coloca o vinho no nariz e na boca, fala, é um vinho da região de Polífico-Mê. Então, existe essa preocupação muito presente, né, com os produtores que fazem parte de DOs e que querem manter essas características, preservar o que eles chamam de identidade, né? Então, qualquer pessoa que for tomar aquele vinho vai reconhecer que é um vinho daquela região por determinadas características. Bora lá. Como cada fator contribui para o terroir? Então, falamos, são vários fatores que constroem, né, o terroir, e cada um tem a sua importância e contribui de alguma forma. Então, solo é o que proporciona nutrientes e água, claro. O clima vai influenciar em todo o estágio fenológico da planta, mas de forma mais geral, amadurecimento e desenvolvimento das uvas. A altitude tem interferência direta no tempo de amadurecimento da uva. Quando a gente fala em regiões de altitude, como a nossa aqui, da Serra Catarinense, a principal característica que se tem é pensar, bom, tenho noites mais frias, né, mais amenas, até no verão, tem uma amplitude térmica enorme, considerável, e essas duas características, claro, com muitas outras, mas quando se fala em altitude de bate-pronto, pensamos nessas duas, influenciam diretamente no ciclo vegetativo da planta, porque o ciclo da planta vai ser influenciado por esses fatores. Amplitude térmica e a altitude em si, porque eu tenho com a altitude elevada, tenho temperaturas amenas durante a noite. E a planta, ela muda o comportamento por conta disso, né? Então, eu tenho uma planta que, durante a noite, por ter, né, temperaturas mais agradáveis e confortáveis, ela não respira, não trabalha, não tem um metabolismo acelerado, então não gasta energia, e aquela energia que ela acumulou durante todo o dia, ela vai deixar ali armazenada e vai usar principalmente para o fruto, né? Para o desenvolvimento do fruto. Então é bastante importante e esses aspectos auxiliam, então, em várias coisas relacionadas à uva. Então, concentração de polifenóis, concentração de acidez, a própria concentração de compostos aromáticos, porque todo o ciclo dela ele é mais lento. Então, eu tenho lentidão em todos os estádios e eu tenho um alongamento do ciclo. Então, demora mais porque acontece de forma mais lenta e as concentrações são maiores, justamente por conta, né, dessas características. A chuva, a frequência pode contribuir para a qualidade das frutas, desde que ela ocorra no momento correto. Então, por exemplo, neste ano, nesta safra, tivemos um exemplo de como não deve ser, né, porque tudo estava perfeito, controle de doenças, amadurecimento, concentração de açúcares, né, de acidez, até que próximo ali da colheita, né, quando a planta estava caminhando por os seus últimos 30 dias de ciclo, chuva, 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 né? E aí eu comprometo nível de açúcar e posso comprometer também a acidez a depender de outros fatores do clima. Então, se estiver muito quente, né, eu acabo metabolizando muito rápido, a planta metabolizando muito rápido esses ácidos, eu começo a ter, né, uma perda de acidez considerável, que para vinhos brancos não é interessante. E a concentração de açúcar não consegue evoluir, não consegue avançar, porque justamente a chuva dilui bastante, né, os açúcares. Então, a maior dificuldade que os produtores enfrentaram nesses últimos, na reta final da maturação, digamos assim, foi justamente isso.
a planta não conseguia concentrar açúcares, então o Brix continuava baixo, né? Brix é aquela escala, né, que mede os sólidos solúveis, continuava baixo. E começou então a entrada de doenças, então doenças fúngicas, principalmente botrites, né, que é uma doença muito presente aí na fase da maturação, final da maturação, e vários aspectos então começaram a influenciar negativamente nessa reta final, comprometendo em muitos casos a qualidade da uva. Bom, relevo, o declive pode contribuir para a drenagem natural, também interferindo no cultivo, né? Um terreno que é encharcado, que acumula água, não é interessante para a videira ela prefere terrenos mais enxutos, mais secos, ela suporta mais se ela tiver que enfrentar uma seca, né, algum estresse hídrico, do que se ela tiver que enfrentar um solo encharcado, né, uma umidade excessiva. Vai ter problema com podridão de raiz, né, com absorção de nutrientes, compromete o desenvolvimento da planta como um todo se eu tenho esse solo muito encharcado. O relevo, quando elevado, ele ajuda também. Se eu tenho um pouco de inclinação, eu consigo melhorar o estado desse solo e fazer com que a videira se desenvolva com maior sustentabilidade, digamos. Ela consegue, né, se manter. E agora vamos falar um pouquinho da importância dos terroirs, mas falando dos terroirs mais famosos, que são conhecidos há séculos e séculos pelo mundo inteiro. Então, exemplo clássico, a Borgonha, né? A França, ela domina muito quando se fala de terroirs famosos, né? Então, os vinhos produzidos a partir de uvas, né, as mais conhecidas, justamente porque, né, vem de um terroir que é muito conhecido, que são as variedades Pinot Noir e Chardonnay. Elas possuem uma é tinta, né? Pinot Noir é tinta, Chardonnay é branca, uma das mais plantadas no mundo. Tem características muito diferentes entre si e de acordo com o local onde foram elaborados. Então, os vinhos mudam muito. Até porque, né, a Pinot ela é usada num varietal, por exemplo, para fazer um vinho tinto, ela é usada para fazer um vinho rosé, ela é usada na composição dos espumantes e dos champanhes, né? Então, a Chardonnay, ela pode ser elaborada tradicionalmente um vinho branco sem envelhecimento, né, sem amadurecimento em barrica, e ela pode ser também amadurecida em barricas de carvalho. Então, são variedades versáteis, também a Chardonnay também faz parte do corte de espumantes, né, e dos champanhes, claramente. Então, a versatilidade e também a técnica do enólogo, né, que vai ajudar a imprimir características relacionadas àquele terroir. Os vinhos da região de Côte d'Or, Pinot Noir produzido na Côte de Nuits, né, que é a parte norte, vão ser muito encorpados, né, vão precisar de tempo para evoluir, precisam respirar para que se consiga entender e interpretar esse vinho. Já os Pinot Noir da Côte Beaune, gente francesa, né, não está ajudando, mas relevem, que é no sul, são mais elegantes, mais delicados, mais frutados, e eles não precisam de tanto tempo para evoluir. São vinhos mais fáceis, mas não usando esse termo como, né, um termo tirando qualidade ou fazendo com que esses vinhos tenham menor importância. Não, são produtos diferentes, porque apesar de estarem numa região que é relativamente próxima, são produtos diferentes e que têm no processo etapas que diferem. Por isso, produtos tão extremos, mesmo sendo a partir da mesma uva. Olha que como esse mundo ele é imenso, né? E infinito e incompreensível muitas vezes. Então aqui, ó, esse aqui é o mapinha da Côte d'Or. Aqui é a parte norte, onde tem os vinhos robustos, mais complexos, né, que precisam de tempo para conseguir se expressarem. E aqui no sul,
os vinhos mais leves, mais frutados, mais fáceis de serem consumidos. E falando de terroirs famosos, Bordeaux não podia ficar de fora, né, que também é um terroir mundialmente conhecido há séculos e séculos. As principais uvas cultivadas nessa região, Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, né? E justamente um rio define, né, o que de um lado vai ser cultivado e o que de um lado vai ser, né, e do outro que vai ser cultivado. Define no sentido que a margem direita e a margem esquerda possuem produtos que também são muito diferentes, que apesar de receberem, né, essa influência do rio, então muda vento, muda o ar, muda a umidade, uma temperatura, eles possuem características muito diferentes e são reconhecidos por essas características. Então, quando se toma um vinho que é da margem direita do rio Garonne, é diferente, né? Apesar de serem elaborados com as mesmas uvas. Então, um dos rios que corta a região é o Garonne. Em sua margem esquerda, os solos são arenosos, com cascalho, e já na margem direita, a terra possui uma composição muito mista, muito variada, fazendo com que as castas se adaptem de forma distinta em uma margem e na outra, resultando em produtos completamente diferentes. Bom, a margem esquerda predomina a Merlot, enquanto que a margem direita, a predominância é de Cabernet Sauvignon. Um exemplo de vinho da margem esquerda é o ícone Petrus, o Petrus, né? Rico, potente, complexo, elegante e caro, muito caro. E a margem direita vem o vigoroso, complexo, porém harmônico e macio, Chateau Montou Rothschild. Então, são duas vinícolas reconhecidamente no mundo inteiro e que trabalham, né, muito próximas, porém com essas diferenças de terroir. Então, se reconhece para um consumidor que, né, reconhece os vinhos da Chateau Monton e conhece os vinhos Petrus, vão conseguir, ainda que façam uma degustação às cegas, é provável, né, e espera-se que se reconheça, então, características que são peculiares e que me remetem àquele terroir. E agora vamos falar um pouquinho do que é a nossa região, né? Aqui é o mapinha da Serra Catarinense, né? Então a gente tem lá Água Doce, Videira, Pinheiro Preto, depois vamos descendo, né? Até chegar aqui perto de onde eu estou, né? Na verdade, São Joaquim, Urubici, Urupema, Painel, Lages. Então aqui é o mapinha dos nossos vinhos de altitude. É um mapinha que consolida a nossa indicação de procedência, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, temos aqui, né, a definição geográfica da nossa indicação de procedência. E falando do terroir de altitude, temos aqui, então, o que pesa, né, na nossa balança quando a gente fala de terroir de altitude, né? São vários fatores, como tudo na vida, né? E como não falar de em todas as regiões vitivinícolas do mundo também temos prós e temos contra, né? Não existe uma região 100% perfeita para a elaboração de vinhos. Existem regiões que são mais adequadas, porque possuem características nas quais a videira consegue se expressar melhor, se adaptar melhor, regiões que vão dar um pouco mais de trabalho para o produtor conseguir driblar esses ônus, digamos assim. Então, falando de Serra Catarinense, né, do terroir de altitude, eu vou inverter um pouquinho, mais para frente eu vou trazer outros terroirs importantes, vamos falar um pouquinho de alguns terroirs importantes do Velho Mundo e do Novo Mundo, então falaremos de Bordeaux, de Borgonha,
com características mais específicas, né? Falando de solo, falando das variedades mais cultivadas, de características dos vinhos, né? Vamos fazer assim um tour vitivinícola para entender o que essas regiões possuem e o que essas regiões produzem, que são coisas reconhecidas mundialmente, né? Então, Bordeaux, Borgonha, falaremos um pouco, né, de Champagne, Vale do Loire, falaremos de Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Estados Unidos, falaremos da nossa América Latina, né, Argentina, Uruguai, Chile, e falaremos também, né, dos nossos terroirs tupiniquins. Hoje vou mencionar e vou falar um pouquinho sobre o terroir de altitude dos vinhos de altitude. Por quê? Porque é um exemplo muito típico, tendo em vista que obtivemos agora, recentemente, vai fazer um ano, né? Foi em junho, ou julho, acho que foi junho, que obtivemos a nossa indicação de procedência. Então, só para encaixar o assunto, né? E sair do que nos é mais próximo, né, para aquilo que é mais distante. Então, vamos conhecer o terroir no qual nós estamos estudando, né, onde estamos aprendendo sobre viticultura e sobre enologia, e depois vamos ampliando geograficamente esse cenário, estudando os demais terroirs. Falei, né, com vocês na primeira aula das regiões produtoras aqui do nosso país. São grandes regiões, são 3 regiões consideravelmente grandes e com características bastante diferentes e divergentes entre elas. Então, tem muita coisa para trabalhar, né? Vamos tentar, pelo menos, vislumbrar um pouco do que é a região vitivinícola brasileira e as principais do mundo, do velho e do novo. Então, voltando aqui para os vinhos de altitude serra catarinense. Comentei sobre amplitude térmica, sobre temperaturas amenas mesmo no verão, né, principalmente à noite. Comentei com vocês sobre maturação lenta. Então, todos esses aspectos que eu comentei são coisas positivas que vão contribuir de forma muito direta, né, à questão aromática, ao frescor. Por isso que vinho branco, as variedades brancas se adaptaram muito bem, porque as características climáticas ajudam muito a ter um vinho muito redondo, muito equilibrado quando se fala de vinho branco. Então, temos um solo. Uma questão que, né, talvez seja um pouco mais problemática. Um solo que é bastante raso, né, e esse solo não muito, né, muito raso, porque ele é bem, né, bem raso, dificulta um pouco, por quê? Porque eu tenho que tirar né, um monte de rocha, de pedra, para conseguir aprofundar um pouquinho, justamente por quê? Porque a videira precisa ter raiz em profundidade. Se eu tenho um obstáculo ali, tenho 10, 15 centímetros, ela chega e encontra a rocha, encontra esse obstáculo, ela vai começar a ramificar a raiz e vai para a lateral. E aí eu entro em competição, a videira, né? Eu falando como se eu fosse videira, olha, ela entra em competição com as parceiras do lado. E além disso, temos uma outra questão, se eu fico um tempo muito longo sem chuva, a raiz não tem profundidade para ir buscar água lá no lençol freático, por exemplo. Ela vai estar na superfície, ela desenvolveu, cresceu, mas na superfície dos 10, 15, 20 centímetros e não conseguiu aprofundar. E aí isso pode ser um problema, principalmente quando ela já for uma planta consolidada e precisar, então, se virar, no caso de uma seca, por exemplo. A altitude é um aspecto muito positivo, porque daí eu falo de temperaturas amenas, como eu comentei com vocês no verão, e da amplitude térmica. Isso implica em uma planta mais tranquila durante a noite, ou seja, ela não precisa acelerar o metabolismo para dar conta de respirar, transpirar e enfim, né, não gasta energia, ela repousa.
E isso ajuda na conservação da energia, justamente para usar depois quando eu for precisar lá, né, no desenvolvimento do fruto e principalmente na maturação, né, que o fruto consome bastante energia, tem essa demanda. Insolação, temos muitas horas de sol, isso é muito positivo para todo o ciclo, né? Eu preciso de sol para germinação, preciso de sol para o desenvolvimento da flor, preciso de sol para brotação. O sol precisa estar presente nas diferentes fases de desenvolvimento da planta. A maturação lenta, isso ajuda na concentração de compostos fenólicos, na concentração de compostos aromáticos, né? Ajuda, no caso das tintas, antocianinas, taninos, né? Tudo isso. Acidez, maturação lenta, né? Implica em alta acidez. E também, vamos falar da indicação de procedência, né? Que comentei com vocês, foi recentemente concedida. Isso ajuda justamente a conservar e a consolidar o que é a tipicidade local dos vinhos de altitude. É tudo muito maravilhoso, é tudo 100% ótimo? Não, não é. Nós temos sérios problemas, por exemplo, temos bastante chuva, né? Passamos dos 1.250, alcançamos até às vezes 1.500 milímetros de chuva, né? Na safra. A nossa vantagem, né? Um ponto positivo é que chove muito, mas no período de maturação não temos esse fluxo, né? Esse volume de chuva exacerbado, a não ser esta safra. Né? Tudo que não poderia servir de exemplo positivo está servindo de exemplo negativo. Então, justamente no período que choveu, nessa safra, não é comum ter essa chuva abundante, esse volume excessivo de chuva nessa época. O nosso padrão é que justamente chove lá no início do ciclo, que é quando eu preciso da chuva, mas quando eu avanço com a maturação, essa chuva cessa, eu não tenho esse volume grande e incessante todos os dias que atrapalha na maturação. Bom, temos um sério problema com doenças fúngicas, porque temos alta umidade. Temos um solo muito com altas concentrações de matéria orgânica, então ele tem excessos, né, de excesso de nitrogênio, de vários nutrientes. Isso interfere no vigor da planta, então um probleminha, né, um solo muito rico em matéria orgânica, ajuda a planta crescer, principalmente parte vegetativa. Então eu tenho que ter essa consciência, por quê? Porque eu vou ter que domar esse vigor. Eu vou ter que fazer com que essa planta fique em equilíbrio. Eu não tenho como ter uma árvore ornamental no vinhedo que não me dá fruto, que não dá uva. Então a importância da manutenção da planta justamente para manter esse equilíbrio. Eu controlo o vigor com várias práticas de manejo, e controlando ali, né, toda a parte nutricional da planta também, para não colocar ainda mais nitrogênio em um solo que já é muito rico em nitrogênio. Então, as correções devem ser feitas dentro das quantidades pré-estabelecidas e necessárias. Então, eu tenho que entender isso para manter o meu equilíbrio e ter folha e fruto. Né? Tenho que ter as duas coisas, a folha porque vai fazer fotossíntese, vai acumular carboidrato e vai mandar para o fruto, e o fruto porque eu quero vinho, né? Quero produção. E as doenças fúngicas, né? Alta umidade, vigor excessivo, se eu não manejo, eu tenho ali uma atmosfera, um microclima muito atrativo para esses fungos. As nossas principais doenças aqui, mildio, né, botrytis, um pouco mais para o final do ciclo aí da maturação, e agora também temos o oídio, né, de uns anos para cá o oídio ele vem aparecendo, ainda que muito pouco, mas já tá, né, se tornou uma presença bastante comum, e claro, muitas pragas, né, as nossas vaquinhas ali, os besourinhos, temos
Mas essas duas principais, mildio e oídio, precisam de um controle bastante acirrado para conseguir se chegar até o final do ciclo sem uma interferência, né, a ponto de comprometer qualidade e comprometer produtividade. Bom, temos condições climáticas, temperaturas adequadas de acordo com o nosso estádio e altitude elevada e condições agronômicas também, que nos ajudam a driblar, né, um pouco das doenças. Uma questão muito importante que nós temos, geadas tardias. Este fator aqui é muito importante também, principalmente na escolha das variedades. Quando eu opto por uma variedade, eu preciso entender do ciclo fenológico dela para saber se ela não vai brotar lá muito no início, muito cedo, e aí quando vier a primeira geada, né, tardia, compromete a minha produtividade. Então, é um fator importante eu entender o ciclo, né? Quando que minha planta vai brotar. A Sauvignon nisso também tem uma vantagem, porque ela brota lá pelo dia 15, 17 de setembro, mais ou menos, e aí ela se escapa dessas geadas que podem acontecer lá no iniciozinho da primavera, né? E pode comprometer justamente o desenvolvimento da planta. E chegamos, né, na nossa uva emblemática, né? Tem potencial para. Será que ela vai se tornar a uva emblemática da Serra Catarinense? Temos que levar em consideração que a nossa história, né, com a uva é muito recente e com o vinho, né? Temos a Serra Catarinense tem 22 anos, ela vai fazer, né, de cultivo da videira e de produção de vinho menos, né, porque o primeiro vinhedo foi implantado no final da década de 90, início dos anos 2000, então o primeiro vinho elaborado foi lançado em 2004, se eu não me engano, então somos muito, muito, muito novinhos na arte de plantar uva e fazer vinho, então não temos ainda dados suficientes para definir muita coisa, né? Não conseguimos ainda concretizar, consolidar uma definição de terroir com variedade, com tipicidade. A Sauvignon Blanc, até o momento, tem se mostrado, né, com esse potencial. Por quê? Porque os experts, né, os enólogos, os profissionais da área que degustam os Sauvignons Blancs aqui da Serra, encontram essa tipicidade. Então, é possível reconhecer um Sauvignon Blanc da Serra, né? Numa às cegas, eu consigo dizer, olha, essas características parecem muito de uma região fria, de altitude elevada, né? E aí eu vou descrevendo justamente o que tem ali naquela garrafa, vou interpretando o vinho para chegar a um resultado. Existe potencial, existe probabilidade, mas também existe um mundo infinito, né, diante da Serra Catarinense para se descobrir, para entender o potencial que tem e o que pode ser explorado, então, para extrair ao máximo desse potencial, pegar tudo que é positivo, né, que a gente viu aqui na nossa balança e extrair o máximo do que pode ser positivo e tentar minimizar o que é negativo. Bom, a Sauvignon Blanc ela é originária. Alguns autores, existe uma polêmica, né, como muitas variedades, né, que tem duas ou três origens. Então, alguns autores dizem que ela é originária de Bordeaux e outros tantos que ela é de Vale do Loire. Realmente a Sauvignon Blanc ela tem um reconhecimento consistente, considerável. Então, vamos deixar aí, né, as possibilidades. Ela é mãe, né, ou pai da Cabernet Sauvignon, junto com a Cabernet Franc, né, nasceu a Sauvignon Blanc. Destaque para a Sauvignon Blanc do Vale do Loire, que eu comentei com vocês, da Nova Zelândia, Chile, e aqui, claro, o nosso de Santa Catarina, porque eu sou um pouco bairrista. Vou sempre falar, né, do que é
Vou falar também dos problemas, né, das dificuldades, mas também vou enfatizar o que é positivo e que a gente já tem, né? Já é possível de ser palpável o que é bom. Quais são as características? Lembra que eu comentei com vocês da adaptabilidade que ela tem? Ela consegue se adaptar aos diferentes solos, aos diferentes climas e consegue expressar essas características, esses fatores do terroir na garrafa, no vinho. Então, se expressa de acordo com o terroir, ciclo vegetativo intermediário, né, ciclo fenológico, então ela escapa quase sempre das geadas tardias, tem uma degradação lenta dos ácidos, ou seja, ela é colhida lá no final da maturação, ainda com uma acidez bastante interessante, principalmente quando falamos de vinhos brancos, isso é muito bom porque ajuda na preservação do vinho, ajuda, né, na longevidade do vinho, ter uma acidez, claro, tem que ser uma acidez equilibrada, mas estamos falando de vinhos brancos. Vinhos brancos exigem que essa acidez seja vibrante, seja, né, marcante. A maturação aromática, ela alcança a sua completude, ou seja, ela consegue maturar desde que condições várias permitindo, quando ela alcança e evolui nessa maturação, ela consegue alcançar a maturação aromática. Esse ano, eu acompanhei um produtor aqui de Urupema, durante de dezembro até a colheita, que foi 12 de março, se eu não me engano, a colheita da Sauvignon Blanc, e fiz as coletas para as análises, acompanhei a evolução da maturação no vinhedo, e é muito interessante quando vai se fazer a degustação, né, a análise sensorial das bagas, o quanto se percebe a evolução dos aromas. Então, em boca, no olfato, é algo muito perceptível e como a gente consegue entender o que significa isso, né? Essa evolução. Quando se acompanha de perto e você pode ir avaliando as alterações, as evoluções, você fala, meu Deus, como pode, né? É muito interessante acompanhar de perto e percebendo essas diferenças e em que aspectos, né? Em quais aspectos ela vai mudando. Bom, maturação aromática completa e também um ótimo teor de açúcares. É possível ser colhida a 23, 24 graus Brix, né? O que dá um teor alcoólico mais elevado, e aí, junto com aquela acidez que já é mais vibrante, e eu consigo ter um vinho com uma longevidade interessante. Posso fazer desse vinho um vinho mais estruturado, né? Um vinho mais gastronômico. Existem produtores aqui em Santa Catarina que conseguem, né? E prezam, inclusive, para fazer esse estilo de vinho, né? Trabalham justamente nessa linha. É muito, como a gente pode perceber como é versátil, né? Tem produtores que amadurecem em barricas de carvalho, né? Tem experiências também de fermentação integral, ou seja, a Sauvignon fermentada em barrica e estagiando ali em barrica para depois ir para a garrafa. Então, são várias versões de uma mesma uva. Bom, comentei, né? A brotação é na segunda quinzena de setembro, o que ajuda, né, a escapar das geadas mais tardias. A maturação, meados do fim de meados a fim de março. Teve uma safra, desde que eu estou aqui, teve uma safra, se eu não me engano foi 2019, que se colheu um pouco mais para o final do mês, depois do dia 20, dia 25, por aí 23, 25. Os demais anos ficamos ali, né, entre 10, 7 de março, e teve um ano, se eu não me engano, foi a safra de 2021, ano passado, que ela foi colhida no final de fevereiro, 27, 28 de fevereiro, bem no finalzinho. Qual que é o seu ciclo médio? 175 dias mais ou menos, varia entre 175 até 185 dias. Essa é a média do ciclo. As notas aromáticas, quando falamos de clima frio, que é o nosso caso, temos a acidez marcante, as notas vegetais, florais e muitas frutas brancas,
né? E quando a gente fala de clima quente, frutos tropicais, menor acidez e também aromas que remetem a frutas mais maduras, e não essas frutas frescas, bem, tipo, quando tira do pé, você sente aquele arominha bem vegetal, bem fresco, né? É o caso dos nossos aqui, mas em regiões mais quentes, né, muda um pouco esse perfil aromático. Temos frutas tropicais aqui? Também, mas não é a prevalência, tá, gente? Os descritores genéticos, né, varietais, vão estar presentes, mas às vezes a intensidade é menor, às vezes é uma intensidade que o meu nariz não percebe, e às vezes eu percebo os frutos brancos, os frutos tropicais, as flores, né, a mineralidade que tanto se fala. Então, tudo depende também da região, mesmo sendo vinhos de altitude, as regiões também mudam muito. Então, depende da região e depende do trabalho ali do enólogo, né, de como ele conduziu as etapas de elaboração do vinho. Bom, possui versatilidade, adaptação aos diferentes terroirs, já comentei, e é caracterização aromática da Sauvignon Blanc na Serra Catarinense. Qual é essa caracterização? Qual é o perfil de descritores que a variedade expressa, né? Eu achei bem interessante o tema. Pensei em propor para vocês um trabalho relacionado a isso, então, uma pesquisa mesmo de artigo, né, de algum material que caracteriza o perfil aromático da Sauvignon Blanc aqui na Serra Catarinense. Vou formular bem certinho o trabalho e vou colocar para vocês no Siga, mas vou colocar ali junto, onde coloca a aula, vou colocar a atividade. Porque para preencher a atividade dentro do sistema é bem chatinho, tem vários itens, fica bem mais complexo. Então eu monto a atividade e eu coloco ali para vocês nas aulas, né, como um arquivo de PDF, que posso mandar também pelo WhatsApp no grupo, tá? Sem problema nenhum. Mas eu acho bastante interessante começar o estudo por aqui, entender o terroir aqui e perceber, né, quais são as características que a variedade possui e que o vinho possui que fazem dela ter potencial para ser a variedade emblemática aqui da Serra. E até mesmo para dizer, olha, por que que o vinho daqui da Serra Catarinense tem esse perfil aromático, né? Vimos as características principais aqui nossas de cultivo, de clima, de relevo. Então, entender por que que esse vinho ele consegue ter esse perfil, ter esses descritores, ter essas características químicas, né, de acidez, de álcool, de, enfim, pH, né, qual é a influência do terroir e como se caracteriza, então, a variedade e o vinho. Bom, e falando de indicação geográfica, que é uma certificação, né, que pode ser uma indicação de procedência, que é o caso aqui de Santa Catarina, e pode ser também uma denominação de origem. No Brasil, a única denominação de origem dos vinhos é a do Vale dos Vinhedos, é a única DO que a gente tem. As demais regiões possuem todas a indicação de procedência. O Rio Grande do Sul tem várias indicações de procedência do espumante, são várias, algumas, umas dezenas, quase chegamos talvez a duas, se eu não me engano. O Vale do São Francisco já tem o projeto para indicação de procedência dos vinhos tropicais. E agora, né, o Vale da Uva Gate, aqui em Santa Catarina, que já tem também há bastante tempo a indicação de procedência, e agora os vinhos de altitude com Santa Catarina, né, a Serra Catarinense, que conseguiu, em meados do ano passado, junho ou julho do ano passado, a certificação. Então, foi feito um estudo, uns 7 anos já que se vem estudando e pesquisando e agrupando as informações e montando, né, as tabelas com os dados. Eles montaram, o pessoal da Embrapa, foi assim um conjunto de instituições que se reuniram, então os estudos foram divididos, e a Embrapa montou um material, a EPAGRE montou um material muito bacana. Eu vou até disponibilizar para vocês também o link desse material, porque é um livro em que eles
fizeram o estudo, pesquisaram o clima, solo, variedades, tudo, e colocaram, né, nesse livro com todas as informações, justamente para entrar com o pedido da indicação de procedência. Então, é um livro que tem informações muito atualizadas, né? Então, vale a pena ter para a gente acessar e entender como um processo desses é feito e quais são as características predominantes, então, quando eu falo de vinhos de altitude. O terroir é a base para o conceito de indicação geográfica. Lá no início eu comentei com vocês sobre isso, né? Que a indicação geográfica, depois que se começou a falar de indicação geográfica, se pensou e se repensou sobre o conceito de terroir. Então, ele é a base da discussão para o pedido de indicação geográfica. Então, eu tenho uma indicação geográfica proteção da identidade, da cultura, da tradição. Eu tenho o saber fazer local, lembra? Tenho a tipicidade da variedade, tenho fatores naturais que influenciam diretamente, tenho a identidade que eu comentei, e os fatores humanos, isso, os fatores humanos. Tudo isso vai construir o terroir, e isso vai ser a base, né, do que é também a indicação de procedência. Bom, indicação geográfica é uma certificação que se divide em duas certificações. Então, a indicação de procedência, que é a região, a cidade, a localidade, né, do território ou um país que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou da prestação de determinado serviço. Já a denominação de origem também é um país, uma localidade, uma cidade, uma região, enfim, um território que designe produto ou serviço cujas as qualidades ou características se devem única e exclusivamente, essencialmente ao meio geográfico, e isso vale dizer tanto fatores naturais quanto fatores humanos, tá? Então é mais abrangente, tem uma maior cobertura, digamos assim, mas também ela é mais exigente com relação a uma série de outras coisas, né? Então, para se ter uma denominação de origem, é muito mais criterioso do que para se ter uma indicação de procedência. Aqui, ó, é o estudo, é a caracterização, então, da região, essa é a capa, né? Eu posso mandar para vocês, então, justamente para vocês darem uma olhada e entenderem os dados, os aspectos. A nossa indicação de procedência aqui, né, a indicação de vinhos de altitude, ela tem uma área que abrange 29 municípios, tá? Isso dá mais ou menos 20% da área do estado de Santa Catarina. São cerca de 300 hectares de área cultivada, então de vinhedos, que estão entre 900 e 1.400 metros, que justamente para caracterizar um vinhedo de altitude eu tenho que ter, né, segundo a literatura, entre 900 e 1.400 metros de altitude. Os vinhos chegam ao mercado consumidor com a identificação do nome geográfico, então, como eu sei, né, que é uma variedade, que é um vinho que tem o selo de indicação de procedência, então, a garrafa chega no mercado com o nome geográfico, então, vinhos de altitude de Santa Catarina, e a indicação de procedência, né, vai estar escrito e vai ter ainda um selo de controle numerado, que eu vou mostrar para vocês o modelinho depois. Então, né, eu vou seguir mais ou menos essa linha. Então, vinhos de altitude, escolhemos, né, o mais ou menos então, eles chegam ao mercado com o selo, dizendo que é uma indicação de procedência, né? E esse selo tem uma numeração e eu tenho ali também estampado o nome geográfico da IP, que é Vinhos de Altitude de Santa Catarina. Quais são as uvas permitidas, né? Quais variedades? Dentro da indicação de procedência, indicação geográfica, enfim, mas no nosso caso aqui dos vinhos de altitude, a indicação de procedência, existe um estatuto, né, mais ou menos isso, com uma série de regras, né, tudo que se pode e o que não se pode fazer. Tem as variedades que são permitidas, tem a altitude, né, na qual eu devo me encontrar para fazer parte deste grupo, ter essa certificação, tem a elaboração dos vinhos,
dentro de protocolos, né, que eu devo seguir, produtividade, né, quanto eu, né, a minha planta, o meu vinhedo por hectare, ele pode ter de produtividade. Tem um painel de degustadores, né, a cada tanto tempo, que vai fazer análise sensorial às cegas desses vinhos, para saber se estão dentro dos critérios, né, que está lá, que consta, porque é liberada, é concedida essa certificação, em base ao estudo que foi elaborado, que foi essa foto que eu mostrei aqui para vocês, né? Em base a esse estudo aqui, se protocola a solicitação da certificação lá no Instituto de Propriedade Industrial, né? Então tem que estar registrado. Quem concede a certificação é o Instituto, ele te avalia, você protocola o pedido, ele avalia o estudo, então foram, né, comentei com vocês, mais de 7 anos estudando para construir esse documento. Então, se avalia esse documento, e em base a esse documento, se nomeia um conselho regulador, e esse conselho regulador é que vai ditar as regras de como deve ser a elaboração do vinho e o cultivo da videira a partir, né, do momento que você quer, que o produtor queira fazer parte da indicação de procedência, tá? Então, tem essas regras para serem seguidas, esses vinhos serão degustados a cada, né, safra, se eu não me engano. No material é tudo bem completinho, se vocês também buscarem na internet, eles dão, né, o INPE, ele tem ali o documento dizendo, explicando tudo bem certinho, detalhe por detalhe. É bastante criterioso, tá, gente? A gente está falando de uma indicação de procedência, a gente nem está falando de uma denominação de origem. A proposta, né, o que se espera é que num futuro a gente tenha, né, a denominação de origem, seja solicitada essa denominação de origem, mas para isso é preciso se conhecer melhor o terroir, é preciso entender melhor, né, o que a gente tem aqui e qual é o nosso potencial. Então, de variedade, de porta-enxerto, de processo mesmo. Então, para conseguir uma denominação de origem, é preciso conhecer muito bem a região, é preciso entender muito bem como funciona. Por isso que a gente precisa de mais tempo, né? Para compreender melhor o nosso próprio terroir e aí sim ter essa identidade preservada, né? Essas características preservadas através dessa certificação. E até para o consumidor, né? É um valor agregado a mais, por quê? Porque o consumidor, ele sabe que para ter aquele selo, né, existem regras, tem um controle, ele acaba se sentindo mais seguro em relação à compra, que ele sabe que vai ser um produto de qualidade, né? Aquilo certifica que de alguma forma aquele produto faz parte de um conselho, faz parte de órgãos que regulam, faz parte, né, de um grupo que tem um protocolo a ser seguido. Então, é um ganho também em relação ao valor agregado do produto. Bom, comentei com vocês, né? Voltei lá na capinha, mas são os 29 municípios, 300 hectares de área cultivada, mais ou menos entre 900 e 1.400 metros de altitude. E lá na garrafa vai constar, então, o nome geográfico, que é Vinhos de Altitude de Santa Catarina, e a indicação de procedência, né? Com o selo de controle numerado que vai vir na garrafa. As variedades permitidas, então, lá eu tenho as variedades tintas, francesas e italianas, né, muitas italianas, e tenho também a definição das variedades brancas, né, então, Gewürztraminer, Garganega, Moscato Bianco, nossa Sauvignon Blanc, né, então são várias variedades, não dá para falar, né, gente, são diferentes variedades que estão ali, contempladas e que podem ser cultivadas. Esse é o selo da IP, olha só, esse aqui, essa é a carinha, né, que vocês vão encontrar numa garrafa que faça parte, né, de um produtor que faça parte da indicação de procedência. Então aqui, ó, o nome geográfico, vinhos de altitude de Santa Catarina, né, a logo
da Associação dos Vinhos de Altitude, né, que é o grupo das vinícolas, dos produtores que compõem aqui a Serra Catarinense. Não são todos, tá, que fazem parte da associação, mas a grande maioria. Aqui eu tenho, então, a indicação de procedência, né, e aqui vai vir um número que certifica, então, né, o selo. Gente, era isso sobre terroir. Acho que falei bastante coisa, né? Falamos bastante coisa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tranquilamente, tá? Fiquem bem à vontade para discutirmos, para tirarmos as dúvidas, caso tenha, para sugestões, para alguma contribuição que vocês tenham. Mas é justamente para vocês, qual que é o intuito, né, da nossa disciplina? É vocês começarem a se familiarizar com o que vai ser visto no futuro, né, com as disciplinas que virão. E cada disciplina vai aprofundar alguns dos assuntos, a maioria dos assuntos que a gente trabalhar aqui. Terroir é um conceito muito importante, porque ele é mundialmente definido, né, dessa forma, com todos esses fatores construindo a base do que vai ser o vinho, né, depois. Então, é importante termos esse conhecimento. E dessa forma vamos construindo então a disciplina. Depois vamos também ver os outros terroirs aqui, com algumas especificidades, né, os terroirs do Brasil, e depois os principais terroirs do mundo também, com as suas especificidades, justo para sabermos, olha, Bordeaux tem tais características, então espera-se que no vinho a gente encontre determinadas características por isso. Borgonha, né, Vale do Loire, Nova Zelândia, Vale do São Francisco, né? Então, com as práticas, as aulas presenciais voltando, a gente vai conseguir fazer, pretendo fazer pelo menos uma prática ou duas com vocês de análise sensorial de alguns vinhos que a gente consiga trabalhar, terroir, entender por que aquelas características estão ali, né? Então, se der certo, marcaremos, vamos fazer uma prática de terroirs, né? A nossa adega não tem uma imensidão de rótulos, alguns já estão, né, em declínio, mas dá para escolher, pelo menos, para entendermos algumas características de terroirs, dá para a gente escolher e fazer uma sensorial às cegas, tá? Só faço análise sensorial às cegas, porque eu acho que saber o rótulo que eu estou degustando influencia terminantemente na minha avaliação. Ainda mais assim, se a gente não tem muita prática de análise sensorial, né? Se não é uma coisa que fazemos profissionalmente, nos deixamos influenciar de alguma forma. Então, para entender mesmo, interpretar aquele vinho nas suas nuances, às cegas é uma coisa que ajuda muito. É mais difícil, com certeza, mas é um resultado mais legal. Até para a gente conseguir exercitar o olfato e paladar. Vocês vão precisar muito nas próximas análises sensoriais que virão aí, né, na 2, na 3 principalmente, e para o trabalho, para a vida profissional mesmo. Então, quanto mais vocês exercitarem, mais vai ter esse desenvolvimento, essa evolução do olfato e do paladar e da nossa memória olfativa. Então, vamos tentar trabalhar isso com mais frequência, tá bom, gente? Por hoje era só. Vamos nos ver na próxima semana. Um bom descanso, um bom final de semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até a mais.